Estamos de volta para darmos sequência aos painéis do TAG Summit 2021, Novos Ventos à Vista, o que muda no portfólio pós-pandemia. Esperamos que vocês estejam aproveitando muito todo o conteúdo que está sendo apresentado aqui no nosso TAG Summit. Lembro a vocês que as perguntas aos nossos convidados, aos nossos painelistas, devem ser feitas diretamente pelo chat da nossa plataforma. Fica ali ao lado direito do player, onde está sendo transmitido o nosso evento. Contamos com a sua interação e as suas perguntas. Nós teremos agora o painel Multimercados Diversos. Estratégias para qualquer cenário. Para participar desse debate, convidamos os painelistas Daniel Dupont, sócio fundador da NW3 Capital. Paolo de Sora, CIO da RPS Capital. Rodrigo Maranhão, sócio-diretor de gestão da Cadima Asset Management. E para mediar essa conversa, contamos com a presença de Marco Bismarck, Portfólio Manager da TAG Investimentos. Deixa eu já dar boa tarde, as boas-vindas aos nossos painelistas. Boa tarde, bem-vindos. Que privilégio tê-los aqui conosco. Muito obrigada, viu? Bismarck, agora com você, a palavra é sua. Obrigado, Vanessa. Tudo bom, gente? Bom, primeiro agradecer aí a presença de novo dos painelistas. Paolo, Rodrigo, Daniel, obrigado por aceitarem esse convite, participar aí com a gente. Bom, vamos lá. A ideia desse painel, né, a gente vem de uma indústria de multimercados no Brasil que por muitos anos foi dominada pelos fundos macro, né, e a gente tinha uma outra estratégia long and short, enfim, estratégias um pouco diferentes, mas ele era muito dominado pelo mundo de multimercados macro e a gente veio nos últimos anos desenvolvendo novas estratégias e interessantes, descorrelacionadas, e a gente acha que a gente deu o nome desse painel de estratégias para qualquer cenário, porque de fato a gente tem um mundo de novas estratégias, uma pluralidade grande para a gente explorar fora do mundo dos multimercados macro. Então, a ideia aqui foi a gente trazer estratégias diferentes entre si também, né? Então a gente trouxe aqui um fundo de valor relativo de equities, né? Um Total Return Equity Hedge, um fundo quantitativo, sistemático, e um fundo de Event Driven, Merger Arb, para a gente entrar um pouquinho nessas estratégias e falar de coisas diferentes, né? Então, acho que para começar, pedir para vocês, cada um falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho de vocês, da sua história e da casa. Podemos começar pelo Paolo? Vamos lá. Opa. Obrigado, Bina, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Paolo de Sora, eu sou sócio fundador, CIO da RPS Capital, uma empresa que existe há 8 anos e meio. A gente começou em 2013 esse projeto, hoje a gente administra cerca de 3 bilhões de reais. A gente se classifica como um fundo multimercado macro com foco em ações. A gente costuma dizer que a gente é o hedge fund americano, né? Aquele cara que investe em diversos ativos, mas que tem foco em equity. E é isso que a gente veio fazendo nos últimos 8 anos e meio, com algum sucesso. A gente tem um time lá de 19 pessoas na gestão da companhia, no time de gestão. A gente costuma dizer que a gente é uma gestora realmente multigestor, multi-estratégia. Então, existe divisão de book, diversos gestores dentro da casa, dentro do produto Total Return, que é o nosso produto mais antigo, que deu um retorno de mais ou menos 16% ao ano ao longo de 8 anos, bateu a bolsa aí 7% ao ano, bateu o CDI quase 8% ao ano. Então, e a gente veio fazendo essa gestão diferente, descorrelacionada, que é olhar a equity tanto com uma cabeça top-down, macrofatorial, para olhar os macrofatores do Brasil e do mundo e construir carteiras de ações adequadas para o momento macroeconômico que a gente está vivendo, quanto uma carteira mais fundamentalista, tem um pedaço mais fundamentalista dentro dos fundos, que é tocado paralelamente por outros gestores da empresa, que é o Thales Franco e o Alexandre Miguel, que são sócios da companhia desde a formação. A gente tem um fundo quantitativo aí, tipo Cadima, quer dizer, na verdade com estratégia focada em mais quantitativa também dentro do Total Return. A gente tem um time que olha ações fora do Brasil, com foco
em setores que não são representados dentro do Bovespa, novas tecnologias, novos setores, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. A gente vem fazendo isso direitinho há vários anos e acho que é por isso que o nosso produto acaba tendo essa descorrelação, esse retorno diferente, que eu acho que é sempre a ambição do investidor buscar um retorno que seja consistente e que também não seja parecido com o retorno dos outros fundos que tem na carteira. Então, obrigado pelo convite, um pouco essa da história, e vamos para as próximas partes. Vamos lá, obrigado. Vamos seguir com o Daniel, se puder apresentar um pouquinho da sua história e falar um pouquinho da NW3. Vamos lá. Obrigado, Marco, pelo convite. Bom, a NW3 é uma gestora relativamente nova, esse é o nosso 3º ano, apesar do fundo ser um pouco mais antigo que isso, ter mais ou menos 2 anos mais que a empresa. A gente criou o fundo dentro de uma outra gestora e depois todos os sócios fundadores aqui, nós viemos juntos e continuamos com o fundo. Bom, diferentemente do que o Paulo explicou, nós somos uma casa monoproduto, monoestratégia, a gente é dedicado a um único tipo de risco e a gente olha quase que exclusivamente, ou 99%, situações de M&A anunciado, onde entre o anúncio da operação e, de fato, os acionistas da empresa que está sendo comprada são pagos, você tem uma série de etapas, principalmente etapas regulatórias, assembleia de acionistas, etc. E essas coisas envolvem tempo e envolvem risco, né? Sempre é possível que alguma aprovação não saia. Então, essa estratégia também às vezes é chamada nos Estados Unidos de risk arb, a origem disso seria uma arbitragem de risco, não que essa seja uma estratégia de arbitragem pura, é uma estratégia que tem risco, mas acho que a grande diferença, assim, o grande pitch dessa estratégia é que a gente, ao correr o risco das operações completarem, a gente corre um risco que é diferente do risco que a maioria dos fundos estão correndo. Então, se a gente tem uma operação no setor de telecom na Europa e, eventualmente, pode até ter um problema antitrust ou não, mas isso é um risco que não tem a ver com bolsa para cima aqui, bolsa para baixo, fiscal local, dólar vai subir, vai cair, etc. Então, essa é uma estratégia que ela não tem nada de... ela não é uma estratégia inovadora, não tem nada de nova, né? Existem muitos hedge funds nos Estados Unidos que são focados em merger arb há 30, 40 anos, e é uma estratégia bem mainstream, assim, acho que a maioria das carteiras nos Estados Unidos tem. E é um asset class muito grande, né? Às vezes as pessoas ficam com a impressão de que é um business de nicho. Até troquei a tela aqui para ver na planilha, só as operações que a gente acompanha, elas têm um market cap hoje, nesse momento, de 600 bilhões de dólares, ou seja, empresas-alvo que são listadas, estão sendo adquiridas e existe potencialmente a forma de tomar o risco dessa operação. Então, o universo de 600 bilhões de dólares, obviamente, é um universo muito grande, muito líquido. É isso, acho que... Bom, e assim, dentro do que eu falei da gente ser monoproduto, monoestratégia, a gente tem uma equipe de gestão enxuta, a gente tem 3 pessoas e a empresa ao todo a gente tem 8 pessoas. Ou seja, é uma operação bem focada nessa estratégia, nesse produto. Legal. Não, perfeito. Daqui a pouco a gente volta para entrar em mais detalhes aí de como funciona. Rodrigo, vamos lá, com você então, falar um pouquinho da Cadima, do seu histórico e do time aí. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer aqui estar falando aí num painel aí com colegas tão bem capacitados aí, com outras gestoras tão boas, então é sempre um prazer participando assim nesse tipo de evento aí. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. Falando um pouquinho de mim, eu sou sócio da Cadima, sou diretor de gestão aqui, e a Cadima ela se destaca aí bastante por ser uma gestora
100% quantitativa, né? Ou como algumas pessoas preferem falar, 100% sistemática. Tá? Nós somos a gestora mais antiga do Brasil a usar essa abordagem. Nosso primeiro fundo começou lá em 2007, em maio de 2007, o Cadima FICFIN, sendo que os sócios que fundaram a Cadima eles já vinham utilizando essa abordagem aqui no Brasil desde 2001, 2002, ali, quando estavam na tesouraria do Banco Brascan, e um pouco antes, né? Provavelmente o Sérgio, que é o fundador aqui, ele foi o primeiro cara no Brasil a usar essa abordagem sistemática para definir os investimentos, decidir o que comprar, o que vender, né? E aí, eu acho que o que mais nos diferencia aí nesse caso é justamente essa questão da sistematização, que, na verdade, muito do que os colegas falaram aí são decisões aí que eles tomam de forma discricionária, né? Mas que você também poderia tentar sistematizar isso, tentar, seja numa decisão ali de quais ações comprar, ou seja numa decisão ali de uma operação ali de merge arb, você poderia tentar sistematizar isso. E lá fora tem muitos fundos que fazem isso, inclusive, né? Esse tipo de coisa sistematizada. A gente tem hoje em dia 4 bi sob gestão, dividido entre 9 produtos diferentes. São 3 multimercados, 3 fundos de renda variável, sendo um long only, um long short e um long bias, e 3 fundos de previdência que são basicamente adaptações dos outros fundos, né? Especificamente para o público do evento, acho que vários dos senhores aí que estão assistindo são nossos clientes aí na parte aí de multimercados estruturados, né? E alguns também são nossos clientes ali no nosso fundo de equities long only, o Cadima Equities, né? Que é um fundo enquadrado na 4661, sistemático, quantitativo. Enfim, é isso, pessoal. Obrigado. Boa. Bom, vamos lá, voltar a palavra para o Paulo, para a gente contar um pouquinho então da estratégia. Acho que vamos focar aqui na estratégia do Equity Hedge Total Return, contar um pouquinho como é que é a estratégia, como é que é o processo de investimento dessa estratégia, né? Como é que você chega na carteira e como é que é o processo de montagem disso? Bom, vamos lá. Pelo que eu falei aqui, a gente tem vários gestores que tocam esse produto. Tem uma caixa que a gente chama de top-down macro, com foco em equity, que eu toco, que é mais ou menos 50% do risco. Aqui é montar carteiras de ações no Brasil e no mundo, mas não só ações, também renda fixa, commodities, moeda, mas o foco, 80% do risco é em ações, com um prisma mais macro, né? Então, é ser capaz de interpretar o cenário macro mundial, macro Brasil, dos lugares onde a gente investe e comprar uma cesta de empresas ou de temas que tem a ver com aquele ponto do ciclo que a gente está vivendo, né? Acho que eu costumo dizer aí, nos últimos 12 meses, a gente viu esses macro temas muito vivos, cada vez mais vivos. A criação de ETFs no mundo para refletir um macro tema não para de acontecer. Todo dia tem um ETF que foi criado para refletir um tema específico, uma história específica que passa a valer para o mundo. Então, a gente viu aí nos últimos 12 meses aquele período da crise, e aí as pessoas montaram carteiras focadas no setor de tecnologia, empresas que se beneficiavam do ficar em casa, né, da economia fechada, e a gente viu o rally desse macro tema acontecer muito forte até novembro. Depois, em novembro, a gente começou as vacinas, o Biden foi eleito, a gente viu uma mudança nas carteiras globais, na direção de ter uma carteira mais cíclica, com empresas que têm mais a ver com o PIB, com a reabertura da economia, com inflação, empresas mais cíclicas. A gente viu um baita rally de commodities acontecer de novembro até agora. Eu estou dando 2 exemplos, existem, óbvio, outros macrotemas que existem, o macrotema da energia renovável, o macrotema do setor de semicondutores no mundo. Enfim, tem diversos macrotemas que vão acontecendo ao longo do ciclo econômico, e o nosso desafio lá é tentar interpretar esses macrotemas e construir carteiras de ações bem diversificadas que reflitam esses macrotemas e que peguem essas tendências setoriais que vão acontecendo ao longo do ciclo econômico. Isso é 50% do risco. Tem um grupo de 9 pessoas que faz gestão nessa caixa, liderada por mim. Além disso, a gente tem uma caixa bottom-up, uma caixa mais fundamentalista, com uma carteira mais de carreira, que inclusive reflete o nosso FIA. A gente também tem um FIA na RPS, que é o FIA Selection, o RPS FIA Selection, que é uma caixa separada. A gestão é feita pelo Thales
Franco e pelo Alexandre Miguel, que são sócios fundadores da RPS. Aqui é uma pegada mais fundamentalista tradicional, focada em Brasil, carteira de ações que a gente quer carregar através do ciclo econômico, empresas que dependem menos da conjuntura e mais de uma dinâmica mais estrutural, mais parecida com os gestores fundamentalistas tradicionais aí, que são bastante comuns no Brasil. A gente coloca 30% do risco nisso, a gente ainda tem uma caixa de equity fora do Brasil, que tem foco nesses setores que são pouco representados no Brasil. São 4 sócios da empresa que tocam essa caixa de equity fora do Brasil há muitos anos, não é uma coisa que a gente começou agora, a gente começou em 2014. E aí é realmente buscar oportunidades em setores com uma visão mais fundamentalista, em setores que são pouco representados no Bovespa, né? Setor de tecnologia, setor de semicondutores, setor de game, setor de cloud, enfim, são setores que o Brasil ainda não tem. A Bolsa Brasileira é muito focada em commodities e bancos, né? Então, a gente tem buscado diversificar a carteira nesses temas lá fora, que o investidor brasileiro normalmente não tem especialidade e não tem oportunidade de investir. E, além disso, a gente ainda tem isso mais ou menos 25% do risco. E os últimos 10% do risco é uma caixa que a gente chama de fundo quantitativo. A gente tem 3 profissionais focados em gestão quantitativa dentro da RPS. A gente monta modelos quantitativos principalmente focado em long momentum, né, em ações no Brasil e fora do Brasil. A gente vem fazendo isso já há 5 anos, e aí forma o quebra-cabeça do nosso Total Return, que é um produto bastante sofisticado, e aí diferente, a gente precisa ter um time bem grande. A gente tem 19 pessoas no time de gestão para conseguir montar esse quebra-cabeça e entregar um retorno interessante e descorrelacionado para os nossos investidores. Nosso processo de investimento é clássico, a gente tem comitês semanais, os nossos economistas, os nossos estrategistas de moeda, de renda fixa, de ações, onde a gente debate o cenário. A gente tem tanto um comitê macro quanto um comitê micro, de terça e quinta-feira. Temos reuniões diárias de caixa para a gente ajustar alguma mudança de cenário que acontece no dia a dia. É um processo bastante intenso, nós estamos 8 anos juntos fazendo isso. Dentro da empresa, baixíssima rotatividade, nenhum dos sócios que fundaram a empresa saiu. A gente tem conseguido atrair, na verdade, novos sócios da empresa dentro desse modelo de partnership meritocrática que a gente tem. Então, é um processo bastante sofisticado de gestão e que tem levado a um retorno interessante e descorrelacionado para os nossos investidores. Perfeito. Você falou em investimento no exterior, então vou passar um pouco a bola para o Daniel, que acho que podemos dizer que a estratégia do NW3 poderia estar tanto no painel, 2 painéis atrás de investimento no exterior, como nesse, né? Porque 99% das oportunidades eu imagino que estejam lá fora, né? Então, Daniel, conta um pouquinho de como que é a montagem, como é que é a estratégia especificamente, como é que é a montagem da carteira. Tá bom, eu acabei não mencionando isso ao falar da gestora. A gente investe quase que exclusivamente fora, pontualmente se tem alguma oportunidade de Brasil a gente faz, mas nunca foi significativo, né, como parte do risco ou parte do resultado. A gente teve Lynx recentemente, a gente teve Hering com Soma, já não temos mais, mas é uma estratégia, acho que se pegar o acumulado, eu já faço essa estratégia desde 2007, acho que nesses 14 anos e pouco, risco Brasil não foi 1% expressivo. Bom, assim, as operações elas podem ter diferentes graus de complexidade quando anunciadas, mas de forma muito simples, uma empresa, né, solta o fato relevante de manhã, está comprando outra empresa, vai pagar $100 por ação. Nos Estados Unidos você tem 48 horas para divulgar o merger agreement, na Inglaterra o próprio anúncio já tem a lista de condições. Enfim, é importante você entender a dinâmica, as regras para ofertas públicas em cada um dos mercados, né? Estados Unidos você compra 50% mais uma das ações, você faz o squeeze out, você tira todo mundo. Na Europa cada país tem uma regra, por aí vai. Então, quando você tem um anúncio da operação e você logo depois tem um contrato, que é uma coisa que dificulta fazer no Brasil, porque as empresas não são obrigadas a divulgar o contrato de compra e venda,
você consegue identificar quais são os riscos para aquela operação, qual é a lista de aprovações regulatórias. Né? Nos Estados Unidos, o HSR, que é a aprovação antitrust, dependendo do setor, você tem uma agência reguladora, sei lá, o FCC, ou similar à Anatel aqui, e às vezes, enfim, cada operação tem as suas particularidades, sua lista de condições. Então, é uma análise bem bottom-up, a gente avalia cada uma das operações e, óbvio, precisa ver onde é que essas ações vão negociar. Obviamente, assim, acontece com alguma frequência uma empresa que tem problemas com o seu business model. Ou está no modelo ultrapassado, ou tecnologia ultrapassada, o que seja, a empresa tem um short interest gigantesco, porque muita gente acha que aquela empresa vai morrer, e aquela empresa contrata um banco, um financial advisor, e acaba achando um comprador que vai comprar a base de clientes e desligar a infraestrutura arcaica deles. Isso aconteceu bastante com telefonia e infraestrutura antiga nos Estados Unidos, né? rede de cobre, rede de carro. E aí um dia aquele deal é anunciado com um prêmio gigantesco. Né? Todos os shorts cobrem as suas posições, e às vezes uma operação que nem é tão segura, ela negocia na paridade dos termos, ou até um pouco acima dos termos. Ou você tem situações que esse sim é o caso muito mais comum e está por trás da lógica do retorno dessa estratégia. Você tem isso, falando principalmente do mercado americano, os fundos setoriais, os fundos com risco mais definido, né? Não com mandato tão amplo, qualquer coisa em X. O cara que tem ali o mandato para investir, seja biotech, seja industrial, seja oil and gas, o cara tem as métricas dele ali, né? Ele tem o modelinho dele para cada uma das empresas, tem o target price que ele tem para cada uma das empresas, e quando o deal é anunciado, os fatores de risco que aquele fundo quer correr e que aquele fundo, né, tem um mandato para correr, já não são mais os fatores de risco para o comportamento da ação. A ação dá um pulo para cima, né, prêmio de controle, vou chutar aqui 20%, 25% na média, e então os investidores fundamentalistas de longo prazo tendem a realizar lucro. E esse movimento de venda, né, isso é o que a gente observa com mais frequência, os acionistas de longo prazo, long onlys, eles realizam ganhos para comprar outras empresas no setor que eles consideram que estão baratas, seguindo o modelo deles de fazer análise fundamentalista. Isso gera um desconto em relação aos termos, e aí existe uma avaliação que ela é subjetiva e é difícil de fazer de forma sistemática, até ao longo dos anos várias pessoas já tentaram fazer de forma sistemática. A verdade é que cada deal é uma pequena novela com as suas próprias características, com a sua dinâmica entre os participantes daquele setor, com o momento político, com o órgão regulador, enfim. E aí existe essa avaliação se o que está implícito pelo preço das ações no mercado, que você faz uma conta de opção binária e você chega em que probabilidade o mercado está dando para o sucesso daquela operação, se aquilo condiz com o risco do negócio efetivamente fechar. Então, tem um exemplo que eu usei muito no primeiro ano do fundo, que foi logo depois que o Trump foi eleito. E você tinha os chineses comprando a Syngenta, empresa incorporada na Suíça, listada nos Estados Unidos. E já tinham sido recebidas as aprovações dos Estados Unidos. Aprovação de segurança nacional, existia somente a aprovação antitrust, os CFIUS, que é a aprovação de segurança nacional, não tinha sido recebido, e o Trump foi eleito com aquela retórica anti-China, os chineses estão comprando uma empresa importantíssima para o setor agrícola americano. As ações da Syngenta no mercado precificavam 20% de chance do sucesso do negócio, ou seja, 80% de chance dos Estados Unidos conseguir bloquear a operação. Nos Estados Unidos, a análise antitrust ela não tem poder de tribunal, ela tem papel de promotoria, né? Ela entra na justiça pedindo para um juiz bloquear a operação, e independente do Trump ou das pressões políticas que de fato ele fez ao longo da administração dele, no fim o destino da operação é definido por um juiz com base na lei. Então, a operação fechou normalmente, mas esse é um exemplo do tipo de distorção do risco que a gente corre. A composição da nossa carteira, como eu falei, ela é bem bottom-up, as coisas que a gente acha que estão baratas para o nível de risco que elas têm, a gente compra. Óbvio, né? Eventualmente a gente pode até ficar vendido uma ou outra, e a principal, acho que maneira da gente controlar risco aqui, como a gente define o tamanho das posições, se uma dessas operações de fato não se concretiza, qual é o risco para o fundo, ou seja, se as ações voltarem
para onde elas estavam, com alguma correção de mercado, etc. Então, a gente controla muito a composição da carteira com base no estresse que a abertura daquele deal especificamente geraria para o portfólio todo. Como eu disse logo no começo da apresentação, muitas coisas podem impactar o fechamento dessas operações, mas geralmente isso está muito pouco relacionado ao que acontece no mercado local, ou mesmo fora. Juros está subindo, está mexendo, o que está acontecendo com as treasuries, o que está acontecendo? Isso tem um impacto, assim, ínfimo perto do andamento da própria operação. Né? Então, não sei se faltou alguma parte relevante aí do que você tinha perguntado, Marco. Não, perfeito. Esse é o tipo de risco que a gente toma. Perfeito, não, ficou super claro. Rodrigo, vamos com você, então, falar um pouquinho de como que é o processo de investimento e a estratégia. Acho que aqui vamos focar no multimercado, né, que acho que é o que faz mais sentido aqui nesse painel. Conta para a gente um pouquinho. Perfeito. Acho que a grande... Sim, eu falei aí na primeira pergunta, eu falei de um dos pilares aqui, que é a questão de você sistematizar o investimento, né, que é algo que a gente faz na Cadima. Isso tudo aí que tanto o Paulo como o Daniel falaram aí do processo de investimento deles, no final das contas, são coisas que dependem da opinião deles como gestores, né? E aí, no caso, quando você sistematiza isso, você está ali criando um conjunto de regras e que você vai conseguir repetir aquele processo ali, muitas vezes sem depender de opiniões ou de interpretações daquele caso, daquela situação que esteja ocorrendo, né? Então, é um foco muito mais ali no processo do que no análise, ou na previsão de cenário, etc. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente não faz aqui na Cadima, tentar prever o que vai acontecer, tentar traçar cenários e tentar tomar as decisões de portfólio com base nisso. Isso é o que a gente não faz. Tá? E aí, o nosso trabalho de gestão aqui, na verdade, é um trabalho muito mais de pesquisa e aí vem a segunda parte ali, que é você tentar trazer um pouquinho da metodologia científica para o processo de investimentos. Como é que o cientista trabalha, né? Ele tem uma teoria a respeito de como ele observa um fenômeno na natureza, cria uma teoria a respeito de como aquilo funciona e vai para o laboratório fazer experimentos para tentar validar ou rejeitar aquela teoria. E o que a gente tenta fazer é algo parecido com isso. A gente tem algumas teorias a respeito de como ganhar dinheiro no mercado financeiro, só que a gente nunca vai aceitar aquilo como verdade. A gente sabe que os investimentos e a vida de maneira geral, né, ela é muito mais incerta do que a gente gostaria. Então, a gente precisa de fato, para aceitar uma coisa como verdade, ter evidências daquilo, ou no mínimo tentar rejeitar aquilo, tentar criar experimentos para tentar rejeitar aquilo. E aí esses experimentos são nada mais do que os backtests, né? Aí alguém pode vir aí e criticar assim, poxa, mas o backtest você está olhando ali um cenário específico, né? Só que esse problema pode ser contornado, e é algo que a gente tenta fazer, né, quando você tem um bom processo de pesquisa, por exemplo, você tendo uma base de dados que seja extensa o suficiente, com granularidade suficiente, justamente para conseguir contemplar muitos cenários. Então, até exemplificando, um mercado que a gente é muito atuante aí nos nossos multimercados é o dólar. E aí, no caso do dólar futuro, por exemplo, a gente, quando vai programar um backtest e testar uma determinada estratégia, a gente vai estar testando ali o que aconteceu naquela estratégia com o dólar minuto a minuto desde 2000, por exemplo. Então, beleza, por mais que a história não se repita exatamente, aquilo dali vai ter uma gama de cenários muito grandes que você vai poder entender como que aquela estratégia se comportou em cada um daqueles cenários, o que esperar cada um daqueles cenários. E aí, por mais que não se repita, você teve cenários parecidos, né? E aí, assim, um pouco da nossa filosofia também de investimento nesse caso é que a gente, como a gente não está tentando prever qual cenário vai acontecer, ou tentar prever quais serão os próximos corridos, né? A gente se preocupa muito mais em entender ali o que a gente pode esperar daquela estratégia nos piores cenários. Então, a gente vai ver todo aquele histórico ali, o que foram os maiores drawdowns, como que a estratégia se comportou em períodos de estresse, ou em períodos de bull market, de bear market, mais vol, menos vol, em uma ampla gama de cenários,
E aí, para a gente, o importante ali nos momentos que a estratégia perca, ela perca pouco, nos momentos que ganhe mais do que suficiente para compensar aquelas perdas, tá? Você depender menos de cenário, depender mais ali de um processo no longo prazo, né? Então, esse é um pouco da nossa forma de pensar, da nossa forma de investir, né? A gente é bastante obcecado com gerenciamento de riscos e isso se traduz até mesmo na cota do nosso fundo mais antigo, do Cadman FICFIN, né? Que foi o fundo que começou lá em 2007 e só trazendo aqui alguns números, por exemplo, esse fundo ele é um fundo com uma vol de 5% ao ano antes de taxas, rendeu desde o início próximo de 140 do CDI, sendo que o pior dia do fundo até hoje ele perdeu só 1,30%, não chegou nem a 1,5% de perda, fundo com vol de 5, em quase 15 anos de história, né? O maior drawdown do fundo até hoje, desse fundo original, o cara que tivesse aplicado ali no pior dia possível, resgatou no pior dia possível, esse cara perdeu apenas 4%. Tá? Então, isso daí ilustra um pouquinho dessa nossa obsessão aí com gerenciar riscos, com entender de fato ali o processo, e essa estatística aí, eu diria assim que essa estatística de volatilidade versus máximo drawdown, provavelmente desse nosso fundo se não for o melhor, é um dos melhores históricos do mercado nesse sentido aí de perdas ali nos piores cenários, né? E conseguindo entregar bons resultados no longo prazo. E assim, também por conta desse processo diferente, eu não estou botando aqui que seja melhor ou pior, tá, do que o processo discricionário, mas talvez por ele ser diferente, acaba que é uma coisa bastante natural que o fundo da gente seja descorrelacionado, né? Acho que é um tema aqui que todos nós aqui podemos falar, né? E é legal que acho que os produtos de nós três são diferentes entre si, são bastante descorrelacionados entre si. E aí, falando ali especificamente desse nosso fundo que começou lá em 2007, a gente já fez um exercício aqui, foi até publicado isso num white paper que a gente tem lá no nosso site lá de 2016, e a gente viu que a gente calculou a correlação do fundo com todos os multimercados da indústria, todos. O que tinha maior correlação com a gente era apenas 14%. Isso, do ponto de vista estatístico, dá para dizer que é zero. Você não diferencia de zero. Assim, da indústria toda, quem tinha maior correlação com você era só 14%, dá para dizer que é zero com todo mundo. Então, assim, são produtos, esses nossos multimercados são produtos bastante complementares aí, a carteira aí das FP6, né? E principalmente ali o Cadman 2 e o Cadman High Vol. O Cadman High Vol até teve abertura aí essa semana, né? Estava fechado já há algum tempo, teve a reabertura. Eles têm uma característica ali que é interessante, que ao longo desses quase 15 anos, eles tiveram seus melhores resultados justamente em períodos de mais volatilidade do mercado e os seus piores resultados em momentos de menos volatilidade do mercado. Então, você tem meio que um driver para o fundo que é diferente aí dos outros fundos e que acaba sendo bastante complementar aí para as carteiras das FP6, né? Acho que era isso, Marco, que eu tinha para falar. Não, perfeito. E a gente concorda, acho que as estratégias aqui cabem todas dentro da mesma carteira, inclusive é assim que a gente faz, acho que são super descorrelacionadas entre si e todas fazem muito sentido, olhadas em conjunto, inclusive. Eu sei que você comentou que não olha cenário, mas vamos falar um pouquinho com o Paulo, entender o que ele está vendo, dado que esse é o ponto de partida da estratégia. O que você está vendo de cenário, Paulo, e como isso tem se traduzido aí nas principais alocações do fundo? Opa, obrigado. Então, vamos lá. A gente sempre divide um pouco do cenário global com o cenário Brasil, né? Então, acho que no cenário global, a gente teve uma mudança importante na virada do semestre. A gente saiu de um momento onde o PIB global estava acelerando muito, né? Estados Unidos, China, e a gente está agora o que a gente costuma chamar de meio de ciclo, onde a aceleração marginal de PIB é menor, algumas regiões já com desaceleração mais forte, tipo China, Estados Unidos provavelmente fazendo a inflexão agora, algumas regiões ainda em aceleração, tipo Europa e emergentes, mas de fato a gente já está num ponto mais adiantado do ciclo, que a gente costuma dizer de meio de ciclo. Então a carteira muda no meio de ciclo, então a carteira que a gente tinha, que era muito cíclica, muito focada em commodities, em bancos, industrials, empresas ligadas ao consumo discricionário, a gente mudou na virada do semestre. A gente está com uma carteira agora que tem um pé na parte cíclica, principalmente focado em commodities, e um pé
numa parte já mais defensiva, que depende menos de PIB, e que a gente está focado principalmente no setor de tecnologia lá fora, e em algumas histórias também de crescimento idiosincrático no Brasil. Então, eu ainda acho que o pano de fundo global mais importante é o pano de fundo do juro baixo, né? A gente segue vendo o juro muito baixo no mundo, 10 anos desafiando a lei da gravidade e cada dia mais baixo. Aliás, é um dos grandes problemas dos gestores multimercado macro, estão sofrendo muito com essa taxa de juro longo americana que segue desafiando o crescimento econômico. Eu não tenho grandes opiniões sobre isso, mas, enfim, eu sei que quando o juro fica muito baixo, fica bom para comprar ativos de duração mais longo, ativos que geram caixa mais na perpetuidade, e a gente viu o setor de tecnologia voltar a performar bem nos últimos 30 dias, 45 dias, com essa fechada da taxa de juro americana. Então, o juro segue muito baixo, no mundo não tem nada para fazer a não ser comprar ações, ou talvez comprar fundos específicos, que nem os nossos aqui, mas assim, na renda fixa não tem o que fazer, e então a gente segue otimista que o mundo segue long bias, com essa detalhe de que a gente está saindo de uma fase mais cíclica para uma fase mais balanceada. Eu gosto muito do tema de commodities, tem 3 motivos pelo qual eu gosto. Primeiro, eu acho que a gente está diante, sim, de um ciclo mais longo, mais positivo. O mundo está passando por um processo de social-democracia, como eu costumo dizer. A classe C e D vai participar mais da renda global nos próximos 10 anos do que participou dos últimos 10. Os Corona Vouchers vieram para ficar. A gente está vendo isso claramente em quase todas as partes do globo. A turma C e D consome mais commodity como parte do seu consumo discricionário. Além disso, a gente está vendo uma onda de investimento em infraestrutura muito forte no mundo, associada ao tal do carbono neutro 2050, que deve demandar investimentos globais da ordem de 6 a 7 trilhões de dólares nos próximos 20 anos para o mundo fazer essa transição energética. Então, vai investir muito mais em infraestrutura fora da China. A gente tem uma opinião que a China é um animal meio previsível. Acho que o Xi, inclusive, presidente da China, mostrou a história na semana passada. O pessoal estava com medo de China, desacelerando demais. Ele já veio com estímulos, mostrando que abaixo de 6 ele não quer o PIB. É mais ou menos isso mesmo, é uma economia controlada, que tem um target. A gente não acredita que tem nada disruptivo na China. E do lado da oferta de commodities não tem. O mundo da velha economia investiu muito pouco, não é amigo do meio ambiente, os bancos não querem financiar. Então, existe demanda muito forte, não existe oferta previsível. Portanto, será um ciclo mais longo. E a boa notícia é que o Brasil tem uma exposição importante a isso, tem vantagens competitivas em algumas commodities específicas. Então, esse é um dos temas que a gente gosta bastante. De Brasil, especificamente, a gente sabe que está vivendo um momento mais turbulento. Eu estou preocupado com a questão hídrica na virada desse ano para o ano que vem. Acho que a gente, sim, corre o risco de ter um racionamento mais forte. Nós estamos indo para um nível de reservatórios de água muito baixos, muito dependente da chuva do verão. Eu não sou um expert no assunto. Costumo dizer que eu não falo com São Pedro, mas assim, existe uma tendência histórica já de vários anos de menos chuva, porque o mar está mais frio nas costas brasileiras. Portanto, se a gente tiver essa tendência de chuva mais fraca no verão, talvez a gente viva em 2022 um cenário ainda pior do que a gente viveu em 2001. Eu acho que essa é uma atenção que a gente tem que ter. Obviamente, o ano eleitoral em 22 muito complexo, muito bipolar e com muita volatilidade. Estamos com uma inflação muito alta, o Banco Central brasileiro precisa reagir a um nível de inflação que está relativamente descontrolada, então a gente acha que o ciclo vai ser mais rápido e mais forte do que está projetado. A gente, inclusive, projeta a Selic chegando no nível de 8, 8,5, para fazer frente a uma inflação realmente muito forte, disseminada e que está contaminando as expectativas para o ano que vem. Claramente, o que eu desenhei aqui para o Brasil é um cenário mais complicado, mais volátil, e em cima disso o que eu vejo é um descasamento de valuation entre a Bolsa Doméstica Brasil e o juro longo. Então, o juro longo brasileiro abriu, né, nós estamos falando aí na ordem de 450 basis points de juro real longo no Brasil, e estamos vendo uma bolsa brasileira, e eu costumo dizer que abrir a bolsa em 3 bolsas, a bolsa
doméstica Brasil, que não inclui as estatais, não inclui as empresas cíclicas, e tiro também os bancos, que estão vivendo uma dinâmica especial. Todo esse outro resto da Bolsa, na nossa conta para o ano que vem, negocia 20 vezes lucro, quando o S&P está negociando também 20 vezes. E a gente acha isso uma aberração da natureza, imaginando o crescimento potencial de longo prazo do Brasil versus o crescimento potencial de longo prazo dos Estados Unidos, e principalmente a taxa de juro real neutra do país, que nos Estados Unidos está menos 1,2%, que no Brasil está 4,5%. Então, deveria ter um grande desconto para investir no Brasil, e na verdade não tem quando você faz essas quebras por macrofatores ou por esses grandes setores que compõem o Bovespa. Então, eu não gosto da simetria de investir na Bolsa Doméstica Brasil. Então, mais ou menos esse é o cenário, assim, é um cenário mais turbulento, vai ser menos beta e mais alfa. Eu costumo dizer que quem está no long only deveria ir para o long bias, quem está no long bias deveria ir para o total return, e quem está no total return deveria já pensar em ir para a NTNB. Eu acho que é esse o cenário que a gente consegue visualizar para os próximos, sei lá, pelo menos até a eleição. Perfeito. Daniel, a gente brinca que a estratégia do fundo é uma estratégia que a gente consegue fazer conta, né? Então, a gente consegue prever, dando tudo certo, qual que é o carrego do fundo e qual que é o tempo para esse negócio acontecer. Como é que está esses números hoje, né? Como é que está o carrego do fundo, como é que está a duration média da estratégia e quais são hoje a principal posição do fundo? Tá bom, vou falar também um pouco de cenário, que acho que é relevante falar e liga com essa discussão de qual é o desconto médio. Olha, eu mencionei, eu faço essa estratégia desde 2007, eu nunca vi uma taxa de retorno implícita na carteira tão absurda. Isso porque a gente está passando por um momento extremamente turbulento e por conta do cenário, já vou falar do cenário, mas hoje a gente tem, se todas as operações do fundo fecharem nos termos, né, dos contratos firmados, o fundo tem 12,6% para ganhar. Isso não é uma taxa anualizada, isso é o desconto que existe em todas as operações. Eu nunca nesses, né, desde 2007, eu vi uma taxa como essa, historicamente, acho que na média. Isso oscilou muito, enfim, em função de várias coisas, mas o normal, historicamente, é alguma coisa aí, 7%, 8% ao ano, e a gente tem esse desconto incrivelmente distorcido com duration de 3 meses. O duration está bem parecido com o que ele é historicamente, tá? É difícil o nosso duration passar de 4 meses ou sei lá, 2 a 4, e o mais comum é ficar na casa de 3 meses. Bom, cenário e por que os descontos estão tão grandes, porque a gente está num cenário turbulento. Bom, o mercado de M&A é extremamente aquecido, acho que todo mundo vê aí nos jornais, M&A, máxima histórica, maior volume de operações, etc., seja anunciada, completada, o que é que seja. Isso, em parte, juros extremamente baixos, as empresas se alavancam, né, tomam dinheiro para fazer aquisição extremamente barato, as empresas estão com muito caixa, né, os resultados, as empresas estão com resultados super bons, né, só olhar agora, a gente está earning season, os resultados, grande parte dos setores, o percentual de beats em relação às expectativas está super alto, e também, que está muito ativo, a compra por fundo de private equity. Os fundos de private equity nunca levantaram tanto dinheiro, centenas de bilhões de dólares, e esses caras, uma grande parte deles, para precisa investir, né, cobrar FII também, porque enfim, o mandato deles. Então, o M&A está incrivelmente aquecido, o que deveria ser ótimo, universo grande, as coisas vão ficar um pouco mais abertas, né, porque tem muita oferta de ativo. Bom, a gente tem duas coisas que estão ocorrendo simultaneamente e que não são dependentes uma das outras. Nos Estados Unidos você teve, assim, já existia a expectativa, já historicamente os democratas têm uma posição mais restritiva com a antitrust do que os republicanos. Ok, o Biden foi eleito, já existia a expectativa que ele fosse nomear a Lina Khan, que é uma crítica super forte das Big Tech, e ela tem uma posição bem agressiva em antitrust, só que não só ele nomeou ela para o FTC, como nomeou ela como chair do FTC, ela que está liderando o FTC. E aí agora, no início desse mês, o Biden publicou
um executive order que não tem uma implicação, ele não é binding em nenhuma das federal agencies, mas é uma pressão política e a bandeira dele é precisamos aumentar a competição na economia americana. Se você for olhar até no discurso que ele fez na TV logo depois disso, ele focou muito em coisas que não têm a ver com antitrust. Por exemplo, ele tem criticado, e o discurso dele foi muito focado nisso, a questão do uso generalizado de cláusulas de non-compete para contratos de trabalho e como isso impede que novas empresas contratem equipe, como isso gera pouca mobilidade na mão de obra, como isso é ruim para a dinâmica da economia. Mas ele também criticou, por exemplo, consolidação em ferrovias. Nos Estados Unidos você só tem 7 grandes ferrovias, que eles chamam de Class 1, e também transporte marítimo, e o executive order dele foi visto como extremamente abrangente, que todas as agências deveriam rever, manter competição na economia como algo importante. Bom, isso gerou uma preocupação muito grande. Em paralelo, você teve o DOJ entrando com um processo, aí tem uma questão específica da Willis, mas entrando com um processo para bloquear uma operação, e essa operação acabou de fato sendo bloqueada. Então existe hoje uma expectativa de que o processo de aprovação antitrust nos Estados Unidos está muito mais rigoroso e muito mais perigoso. Tá? Esse é o cenário hoje. Antitrust nos Estados Unidos, que era algo previsível, hoje você tem... Antitrust nos Estados Unidos é feito principalmente por 2 agências, né? O DOJ, Department of Justice, e o FTC, e eles dividem as avaliações por setores da economia. Tanto no DOJ quanto no FTC, você tem, o Biden nomeou pessoas com uma posição muito mais crítica em relação à consolidação do mercado. É uma discussão até, assim, óbvio, é uma discussão ela é bem difícil, porque nem sempre um setor consolidado é ruim para o consumidor, né? Você tem ganhos de escala, você tem sinergias, contanto que continue existindo uma competição saudável, você ter 4 ou 5 players no setor não necessariamente é pior para o consumidor do que você ter 20 e as pessoas não têm economia de escala, assim, conceitualmente falando. Então, hoje existe esse medo generalizado, tá? A gente tem, acho que como exemplo, e você perguntou da maior posição do fundo hoje, a compra da Market pela S&P, é um deal de 45 bilhões de dólares. As empresas, há 2 meses atrás, anunciaram que elas iam desinvestir 2 linhas de negócio, a OPS, que é Oil Price Information Services, e o outro business de Metals and Mine, serviço de informação. Essa semana, ou uma semana atrás, eles anunciaram que estão vendendo de fato os ativos. A compradora é a News Corp, que é a dona da Dow Jones e dona do Wall Street Journal, ou seja, um comprador crível, grande, enfim, a News Corp é gigantesca. E, mesmo assim, o spread vem abrindo diariamente. E, assim, similar até ao que eu falava quando o Trump tinha os momentos dele de querer interferir nas operações, por mais que o Biden tenha nomeado membros mais severos para as agências reguladoras, a decisão de não permitir uma operação, ela é de um juiz, né? O papel é de promotoria. E a legislação não mudou, ou seja, se não existir um problema antitrust, os deals não serão bloqueados. Isso foi um teste muito grande na administração Trump com a compra da Time Warner pela AT&T, né? O DOJ, na época, que era o McIntyre, tentou bloquear a operação, foram para a justiça, a AT&T ganhou e completou a compra da Time Warner. O DOJ, na época, fez o que em 40 anos nunca não tinha acontecido nos Estados Unidos, que é tentar bloquear uma operação por teoria de vertical harm, né? Empresas que não competem diretamente, sim, uma fornece para a outra. Então, acho que hoje essa preocupação está exacerbada. Eu acho que as coisas estão extremamente distorcidas porque existe esse medo. Em paralelo, e óbvio, as coisas acontecerem simultaneamente é ruim para as carteiras e força, né? A gente tem visto muito stop loss, a gente tem visto, né, o momento está bem turbulento. A China que nas últimas semanas, semanas e meses, acho que o mais recente é essa questão de tornar as empresas de educação sem fins lucrativos. Acho que isso pegou o mercado bem assim de surpresa. Você já tem há um tempo a China cortando as asas de alguma empresa. A Alibaba acho que foi a primeira, depois teve o bloqueio do Youku Huya, essa semana teve a crítica online gaming a Tencent.
Então, existe também um medo crescente do quanto que a China está deixando as coisas ocorrerem dentro de uma dinâmica de mercado e o quanto que eles estão indo para o viés que é o modelo autoritário e que as coisas são decididas em portas fechadas de forma opaca. Então, por que isso é relevante? Porque todas as grandes operações, ou a maior parte das grandes operações, precisa de aprovação antitrust na China. Então, hoje você tem a compra da Xilinx pela AMD, que é um deal de... A Xilinx vale 35 bilhões de dólares, você tem a Maxim sendo comprada pela Analog Devices, que é um deal de 26 bilhões de dólares, você tem outros deals menores, e esses deals precisam de aprovação na China, e as pessoas estão precificando muito receio de que esses deals eles não têm um problema antitrust, tá? Esses deals que eu falei, tanto o Xilinx como o Maxim, eles foram aprovados nos Estados Unidos e na União Europeia sem ir para a fase 2. É similar no Brasil a ser aprovado pela superintendência e não pelo tribunal. Foi aprovado em fase 1, ou seja, não precisou de uma investigação adicional. Então, são deals que não têm problema antitrust, mas o mercado hoje tem muito medo de que, por questões políticas, tem também um pouco de trauma. Em 2017, uma operação muito grande, que foi a compra da NXP pela Qualcomm. Esse deal ficou no limbo, a China nunca bloqueou esse deal, mas a Qualcomm, depois de quase 2 anos esperando, os contratos de compra e venda, eles têm um out date, né? Se a operação não completar até uma certa data, qualquer uma das partes pode rescindir. E acabou chegando no out date, a Qualcomm se cansou. Esse deal abriu, isso foi uma grande surpresa para o mercado em 2017, porque também não havia uma questão antitrust, até de forma muito incomum, porque os reguladores na China são muito... Assim, não existe dar satisfação para o mercado, não existe justificar uma decisão. E depois que o deal abriu, de forma bem incomum, o regulador chinês soltou um comunicado dizendo que a operação foi bloqueada, que eles ainda estavam analisando, que as empresas eram bem-vindas a fazer o filing novamente, mas, enfim, as empresas tinham cansado. Então, hoje o cenário é extremamente turbulento por conta desses 2 grandes temas que tem uma percepção de risco muito elevada, mas, assim, os descontos estão tão abertos que, assim, é óbvio que você mantendo uma carteira diversificada, você absorve uma ou outra. Por exemplo, a gente teve a abertura do deal de Willis, né? Só para dar um exemplo, hoje, Xilinx, por exemplo, negocia aproximadamente 25% de chance de sucesso. Uhum. Não, perfeito. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Vou só fazer uma última pergunta aí para o Rodrigo. Contar um pouquinho, assim, não tem muito um case para falar, né, geralmente nesse mundo do sistemático, mas como é que funciona, assim, qual estratégia que aumenta, qual estratégia que diminui, qual estratégia que mais tem funcionado aí nesses últimos tempos, né? Deixa eu tirar aqui do mudo, desculpa, estava no mudo. Bom, vamos lá. Falando aí especificamente dos multimercados, né? Esses fundos, tanto o CADIMA 2 como o Raivol, eles são fundos, como a gente chama, multi-estratégias, né? Então, isso significa que todos os algoritmos, todos os modelos que a gente cria aqui dentro da CADIMA, eles acabam indo parar dentro desse fundo com diferentes alocações de risco, né? Mas, olhando aí historicamente, a principal alocação de risco desses fundos foi nos modelos de trend following de curto prazo. São modelos que tentam capturar a tendência ali de poucos dias, tá? E que são justamente modelos que têm melhores resultados em períodos de mais volatilidade do mercado e piores resultados em períodos de menos volatilidade do mercado. Especificamente esse ano, os fundos estão com bons resultados esse início de ano, mas os maiores resultados não vieram desses modelos com maiores alocações, vieram mais dos nossos modelos de fatores, e aí até puxando um gancho com o nosso FIA Long Only, que é 4661, que também utiliza esse tipo de modelo de fatores. Esse nosso FIA Long Only, ele está outperformando a Bolsa esse ano em mais de 20%. E aí dentro dos multimercados a gente tem a versão long and short desse algoritmo. Tá? Então esse daí é um que está dando bons resultados. E aí, assim, a gente não tem muito case assim para falar, né? Mas ao longo de 15 anos você tem bastante história, né? Então
assim, alguns momentos que eu posso destacar ao longo dessa história seria, por exemplo, ali a crise de 2008, que a gente conseguiu ótimos resultados. Teve também ali o Joesley Day, né, que foi um dia que o mercado foi muito mal, e eu lembro que naquele dia o Cadima Raivol ganhou mais de 7%, acho que foi o fundo no Brasil que mais ganhou dinheiro naquele dia. Teve aquele mês lá do impeachment da Dilma, né, que a gente costuma pensar que volatilidade é só para o pessimismo, né, mas às vezes também tem volatilidade para o otimismo. Então, naquele mês lá do março de 2016, né, do impeachment da Dilma, o mercado teve muita vol, mas foi uma vol para o otimismo, e o Cadima 2 ali, se não me falha a memória, ganhou mais de 5% naquele mês. Então é um pouco isso daí da nossa história, né? Mas a gente está sempre buscando trazer novos modelos para o fundo, né? Nosso dia a dia aqui é um dia a dia de pesquisa mesmo, uma equipe 100% dedicada a tentar melhorar os algoritmos, a tentar buscar novos mercados, novas estratégias. E acho que uma coisa que eu acabei passando aí, não comentei, é que a gente também tem muita experiência em mercados internacionais, né? A gente faz isso já há muito tempo. Também, se não me falha a memória, o Cadima 2 ele tem veículo offshore, acho que é desde 2009 que a gente opera a parte offshore e gerando alfa, tá? É curioso que alguns dos modelos com maior índice de Sharpe dentro do fundo são modelos que operam ações nos Estados Unidos, assim, que teoricamente é o mercado mais eficiente do mundo, né? Assim, o Daniel falou bastante aí de mercado acionário americano, né? Para quem acredita em teoria dos mercados eficientes, assim, deveria ser o lugar mais difícil do mundo de você ter um bom Sharp. Só que aqui na Cadima, onde a gente consegue o Sharp mais alto é no mercado de ações dos Estados Unidos, operando algumas estratégias específicas, né? Então, enfim, é um fundo bastante diversificado, tá, Marco? Não sei se conseguir responder sua pergunta aí satisfatoriamente. Super respondido. Vamos ter que encerrar aqui, a gente podia falar mais 1 hora, com certeza, disso aqui. Então, obrigado de novo, Daniel, Rodrigo, Paolo. Muito obrigado ao pessoal que assistiu e acompanhou também. Nossos painelistas, obrigada, Paolo, obrigada também, Daniel e Rodrigo, por reservarem aí um tempo na agenda de vocês para estarem conosco aqui nesta tarde. Muito obrigada. Marco, obrigada também por estar aqui conosco. O painel foi super interessante, assim como está sendo todo o nosso Tag Summit, né? E ainda tem muito mais por aí. A gente faz agora uma breve pausa, daqui a pouquinho voltamos. Não deixe de participar e visitar a sala dos nossos patrocinadores. A sua participação e interação com a gente vale prêmios. A gente volta já.